Então, aqui, esse slide, né, que é sobre a parte de instâncias de governança e apoio à governança. Como eu falei para vocês ali, existem essas duas estruturas. E dentro de qualquer estrutura administrativa, aquelas funções lá de governança que eu falei, elas são representadas e executadas, né, pelas chamadas instâncias de governança e instâncias de apoio à governança. São dois tipos de instâncias diferentes. A instância de governança, ela é responsável dentro de uma instituição por definir ou avaliar a estratégia e as políticas internas, bem como monitorar a conformidade e o desempenho das políticas e das estratégias, devendo agir no caso em que desvios forem identificados. São responsáveis também por garantir que a estratégia e as políticas formuladas atendam ao interesse público, servindo de elo entre o principal e o agente que ele fala aqui, né? Ou seja, a parte interessada, o usuário, a comunidade, a quem vai receber os benefícios daquela política pública, daquela estratégia, e a administração, que é responsável por oferecer aqui. Né? Já as instâncias de apoio à governança, elas realizam a comunicação entre as partes interessadas, internas e externas à administração, bem como auditorias internas que avaliam os processos de governança e gestão de riscos e controles internos, comunicando disfunções à alta administração ou às instâncias de governança. Então, assim, é como se a instância de governança, ela fosse aquela instância responsável, né, por avaliar, por monitorar e por dirigir. A instância de apoio, ela também é uma instância coletiva, mas ela atua no sentido de fazer um elo prévio. Ela faz, é como se ela fizesse aquela interface com a parte interessada, analisou aquelas questões e repassa para que a instância de governança possa deliberar sobre aquilo, tá bom? Então, aqui no caso da Unifei, por exemplo, vocês conseguem citar alguma, né, com base nesses conceitos e nas experiências de vocês, o que seria uma instância de governança aqui na Unifei e o que seria uma instância de apoio à governança? Lembrando que, assim, como eu falei para vocês, nem sempre a instância de governança ou a instância de apoio à governança, ela vai ser um coletivo. Ela pode ser um coletivo em que as pessoas em grupo, elas executam aquelas funções, mas pode ser também um setor que é direcionado para exercer alguma função ali de governança. Vocês conseguem citar aqui na nossa estrutura administrativa da Unifei alguma instância de governança e de apoio? Pode falar, Rodrigo. Então, eu acho que a auditoria interna seria uma instância de apoio à governança, certo? Sim, sim. A auditoria interna, a ouvidoria também é uma instância de apoio à governança. Os comitês estratégicos que a gente tem aqui na Unifei, temos vários comitês permanentes, né? Temos as câmaras superiores, né? Tem a Câmara de Graduação, Câmara de Pós-Graduação, por exemplo, as câmaras e os comitês, eles são responsáveis por realizar alguns trabalhos ali dentro da instituição, de maneira coletiva, junta ali um grupo de gestores, né, seja de que nível for, estratégico, tático, operacional, mas muitas questões ela não delibera, ela trabalha, formaliza, deixa robusto, né, instrumentaliza e passa para cima, para outra instância deliberar, né? E aí são as instâncias de governança. Vocês conseguem citar alguma instância de governança? CPAs de Consune? Sim. Conselhos superiores, né? Isso. O Conselho Universitário, né, que é o nosso Consune, ele é a instância máxima de governança aqui da Unifei. Então, se você pensa numa instância aqui na Unifei, que é responsável por aprovar políticas, por aprovar estratégias, a estratégia institucional, essa instância é hoje o Consune, né? Mas às vezes a gente não sabe que ela tem esse título, né, de instância de governança.